De volta para o futuro. Será que realmente vai acontecer? O que aconteceria com uma máquina do tempo de verdade? Quando Mike Markham inventou um misterioso máquina que ele realmente acreditava que poderia controlar. Nesse momento, algo inimaginável aconteceu. Ele desapareceu no exato momento em que tudo aconteceu. Vida. Anos se passaram e muito tempo depois o mundo havia esquecido completamente. Ele reapareceu repentinamente sob Circunstâncias estranhas, carregando uma mensagem assombrosa que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre o tempo, viagens e a chamada máquina do tempo. Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade por trás de este mistério arrepiante. O homem que tentou dobrar o tempo. Longo, antes que alguém o chamasse de tempo. Mike Markham, o cara das máquinas, era apenas um menino curioso de uma cidade tranquila em Missouri. Enquanto outras crianças corriam de bicicleta ou jogavam jogos, Mike vagava por aí. Ferros velhos à procura de peças quebradas, televisores, fios velhos e pedaços de metal. Seu pequeno quarto parecia mais uma oficina em vez de quarto, cheio de fios emaranhados, aparelhos zumbindo e o leve cheiro de metal queimado. Cada faísca, cada flash o fazia sentir como se ele fosse tocando algo maior do que ele mesmo. Mike não tinha professor nem educação adequada. Laboratório. Apenas uma caixa de ferramentas surrada e um desejo infinito de entender como energia se movia através do metal. Vizinhos. Achou-o estranho e ligou para ele. O garoto elétrico porque ele frequentemente baterias de carro conectadas a campainhas ou estenderam arame de cerca para acender pequenas lâmpadas. Mike não se importou. Quando ele chegou aos seus 20 e poucos anos, naquela infância, a curiosidade havia se transformado em algo profundo, fascínio. Ele queria mais do que brincar com eletricidade. Ele queria controlar. Isso. Seu primeiro projeto sério tomou forma na garagem de um amigo. Lá, ele construiu uma escada de Jacó simples com duas finas hastes de metal em posição vertical em forma de V, fixado em uma base de madeira. Quando ligado, um fluxo de eletricidade azul brilhante estalava entre as hastes, subindo como raios em miniatura. Ele descobriu que colocar um laser barato entre varas mantinham a arca estável. Usando transformadores recuperados de descartados eletrodomésticos, ele ligou sua criação. O galpão se encheu com o cheiro forte de ozônio e o zumbido da eletricidade. A estrutura parecia simples, apenas manchada de gordura. Mãos, fios espalhados e zumbido, bobinas, mas estava vivo com possibilidade. Em janeiro, the language not registered for generation, Mike deixou cair um pequeno parafuso de aço entre os hastes incandescentes. Num instante, desapareceu. Um segundo depois, reapareceu, na base de madeira como se tivesse passado através de um buraco invisível. Seu coração correu. Parecia que ele tinha vislumbrado algo impossível. Animado, ele ligou um programa de rádio noturno para descrever o AUKUS, o laser constante e o parafuso, que aparecia e desaparecia da vista. Os ouvintes ficaram cativados. No seguinte, durante dias, as cartas começaram a chegar aos montes. Algumas o advertiam para parar, temendo que ele pudesse destruir algo que ele não conseguiu consertar. Outros encorajou-o, acreditando que ele tinha descobrido algo extraordinário. A determinação de Mike só aumentou. Ele queria provas de que sua máquina tinha feito algo. O impossível. Em sua obsessão, ele, certa vez, retiraram 6 grandes transformadores de um pátio de energia local. Quando conectado ao seu plataforma, a sobrecarga foi muito grande e peças. Uma área rural do Missouri ficou às escuras. Autoridades rastrearam a falha de energia e Mike foi condenado. A language not registered for generation dias de prisão. Mesmo atrás das grades, ele desenhou diagramas, reimaginando o experimento. Cada linha continha a esperança de que um dia ele provaria o que tinha visto. Quando foi libertado, Mike recomeçou. Desta vez usando apenas transformadores usados. Ele encontrou nos mercados. Ele comprou uma câmera. Registrar cada experimento passo a passo. Surgiram cartas de apoio, algumas com dinheiro e incentivo de anônimos. Estranhos. Metade do mundo temia o que ele pode se libertar, mas algo profundo dentro. Disse-lhe que estava perto de desbloquear um mistério maior do que qualquer um poderia imaginar. Imagine, todas as noites ele retornava ao seu garagem bagunçada. Ele ajustou as hastes, cuidadosamente, milímetro por milímetro, observando os arcos azuis subirem e sibilarem. Ele deixou cair parafusos e porcas entre eles, esperando o momento em que algo escaparia da vista. Seu mundo havia se reduzido àquele pequeno espaço, cheio de fios, luz e esperança.
Os amigos perceberam que ele estava consumido, mas Mike não conseguia parar. Ele estava perseguindo o próprio relâmpago, seguindo a faísca. Isso pode mudar tudo. No entanto, essa não foi a única alegação feita por Mike. Sua invenção não se limitou a produzir aço. O parafuso desapareceu. Havia mais por trás disso. História. A experiência na garagem que desafiou. Tempo. O estranho experimento de Mike Markham tomou um rumo ainda mais misterioso quando ele alegou ter criado algo extraordinário. Um campo brilhante e rodopiante de energia pairando sobre sua máquina. Cintilava como calor emanando do chão, curvando o ar e preenchendo a sala com um zumbido baixo. Ele não entendia o que era, mas a curiosidade o incentivou a testá-lo. Impulsionado por ambos, emoção e um toque de imprudência, Mike começou a jogar pequenos objetos dentro o campo estranho. Parafusos, porcas, até mesmo pedaços de arame. Para sua surpresa, cada um desapareceu por um breve momento, apenas para reaparecem segundos depois, a poucos metros de distância. Longe. A descoberta o deixou atônito. Para Mike não foi um truque de luz ou ilusão. Ele acreditava ter tropeçado sobre algo muito maior, uma máquina que poderia mover objetos através do tempo, mesmo que apenas por alguns segundos. Em seu garagem bagunçada cheia de zumbidos, fios e bobinas incandescentes, Mike convenceu. Ele mesmo reconheceu que havia realizado o impossível. Ele imaginou que havia encontrado uma maneira de dobrar as regras da natureza, tocar em algo. Os humanos só tinham sonhado com aquilo que havia acontecido antes. Séculos. O pensamento de que o próprio tempo poderia ser distorcido, mesmo que por um instante, encheu-o de admiração. Era como se a ficção científica tinha saído do páginas de um livro e ganham vida imediatamente, diante de seus olhos. No entanto, o ponto de virada ocorreu quando ele, de repente, desapareceu durante um de seus experimentos. O inventor que desapareceu em seu experimentar. Nos últimos meses de Language Not Registered for Generation, Mike Markham retornou ao programa Coast to Coast AM. Mas ele não era mais o mesmo homem de outrora. Falou com entusiasmo e orgulho. A voz tremia, carregada de tensão, que parecia ter lutado para sair. Inventor confiante, que havia rido sobre um parafuso que desapareceu, agora soava inquieto. Algo havia mudado, tanto em ele e na estranha máquina que ele tinha. Mike descreveu como reconstruiu seu prédio. O dispositivo deixou de funcionar como antes. A energia dentro dele pulsava e tremia como se estivesse vivo. Os objetos não mais. Simplesmente desapareceram e voltaram. Tremeluziu, presa entre partia, permanecendo sem saber ao certo em que lado do tempo eles pertencia a. Até mesmo pequenos animais testados. Com o dispositivo voltou a apresentar problemas, confuso e doente, alterado de maneiras que assustou-o. Os ouvintes sentiram Havia um certo desconforto em suas palavras e um arrepio percorreu seu corpo. Por meio daqueles que sintonizaram em direção ao final da ligação, ele admitiu que estava quase algo extraordinário, precisando apenas de mais potência e de um mais forte campo. Os fãs aguardavam ansiosamente por sua presença. Atualização prometida em março de Language Not Registered for Generation, mas a noite chegou e passou sem nenhum sinal de Mike. As ligações não foram atendidas, cartas retornaram e os amigos relataram que não viu durante semanas. Depois veio o incêndio. Aconteceu. Os vizinhos sentiram um cheiro de queimado. Fios antes de ver as chamas o consumirem. Casa pequena. Os bombeiros chegaram e encontraram. A garagem foi destruída. As paredes foram enegrecido. Cobre derretido e pendurado. Do teto. No centro do chão chamuscado, um anel queimado profundo sugeriu que algo poderoso tinha desapareceram. As autoridades culparam sobrecarga elétrica, mas a mais. Detalhes preocupantes permaneceram. Mike sumiram. Sem corpo, sem restos mortais, nada. Em meio aos destroços carbonizados, uma única folha do papel que sobreviveu com palavras escritas em tinta preta trêmula. Não se trata de tempo, mas de como você vê as coisas. O incêndio deixou as autoridades perplexas e Mike foi oficialmente dado como desaparecido, mas para o público ele se tornou algo muito mais misterioso. Um homem que pode ter desaparecido dentro de sua invenção. Jornais de todo o país divulgaram a história. No verão de Language Not Registered for Generation, as especulações se alastraram. Teria ele morrido no incêndio, sido destruído por sua própria criação, ou teria feito o impossível e atravessado o tempo?
Os primeiros fóruns e boletins informativos da internet misturavam fatos e imaginação, disseminando teorias sobre uma máquina que abria uma porta que não podia ser fechada, ou até mesmo sobre interferência governamental. Persistiam rumores sobre um corpo encontrado anos antes em uma praia da Califórnia, longe de casa, com itens que ninguém conseguia explicar. Alguns acreditavam que era Mike, vítima de sua invenção. Outros pensavam que era uma coincidência. A história tornou-se lendária. Sussurrado em salas de bate-papo noturnas e páginas digitais, o mistério do desaparecimento de Mike Markham crescia a cada nova versão. Mas não parou por aí. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando ele reapareceu repentinamente. O homem da máquina do tempo retorna. Em Language Not Registered for Generation, a estranha história de Mike Markham já havia ultrapassado em muito os programas de rádio noturnos que a mencionaram pela primeira vez. O conto encontrou nova vida nos primórdios da internet, muito antes das redes sociais, vídeos virais ou feeds infinitos. Naquela época, mentes curiosas se reuniam em fóruns de texto, grupos da Usenet e salas de bate-papo silenciosas até altas horas da noite para compartilhar histórias incomuns, misteriosas ou inexplicáveis. Nesses espaços digitais obscuros, a história de Markham se tornou um dos mistérios mais comentados de todos os tempos. Mike Markham era um jovem que afirmava ter construído uma máquina do tempo em sua garagem. Então, sem aviso prévio, ele desapareceu após um incêndio destruir a pequena oficina. As pessoas ficaram fascinadas e inúmeras discussões online se encheram de especulações. Alguns acreditavam que seu experimento final havia funcionado, mas a sobrecarga de energia fora tão poderosa que o apagou da existência. A garagem permaneceu como a única prova: cobre derretido, concreto chamuscado e a sombra de um homem que talvez tivesse cruzado as fronteiras do tempo. Outros acreditavam em algo mais estranho. Pensavam que seu dispositivo havia apresentado defeito, enviando-o décadas para o passado em vez de para o futuro. Nessa teoria, Mike havia sobrevivido ao incêndio, mas ficado preso em uma era muito anterior à sua, sem poder retornar. Enquanto os debates se intensificavam, um caso antigo de Language Not Registered for Generation ressurgiu. O corpo de um homem fora encontrado em uma praia tranquila da Califórnia. Os jornais noticiaram que suas roupas não correspondiam ao estilo da época e que, em seu bolso, havia um pequeno dispositivo metálico coberto de botões. Ninguém conseguiu identificá-lo. A polícia o guardou como prova e a história caiu no esquecimento. Quando internautas que pesquisavam sobre Markham se depararam com esse caso, as perguntas se multiplicaram. Será que o homem na praia e o inventor desaparecido são a mesma pessoa? Comparações entre fotografias, descrições e fragmentos de informação levaram a uma teoria que se espalhou como fogo em palha seca. Talvez Markham tivesse sido lançado de volta no tempo, vivendo décadas antes de seu nascimento, com parte de sua invenção perdida com ele. Os anos se passaram, mas o fascínio por Mike nunca morreu. Em Language Not Registered for Generation, um professor de uma pequena faculdade no Oregon recebeu um e-mail curioso que alegava ser de Mike Markham. Em anexo, havia plantas desenhadas à mão com a inscrição: Estrutura de estabilização de vórtice geração Language Not Registered for Generation. O e-mail não oferecia nenhuma explicação, nenhum endereço de remetente, apenas o nome Mike. O professor rastreou o e-mail até uma biblioteca pública em Kauai, Havaí, mas a pista esfriou. Seria realmente ele ou mais um truque engenhoso? Ainda assim, o momento e os detalhes fizeram muitos acreditarem que Mike havia sobrevivido. Talvez ele ainda estivesse por aí, em algum lugar, trabalhando para concluir o que havia começado. Então, no outono de Language Not Registered for Generation, Andrew e Melanie compraram uma antiga casa de fazenda na tranquila zona rural de Ohio. Eles sonhavam com um novo começo, imaginando a casa repleta de aconchego e conforto. Tudo parecia normal até que subiram ao sótão. Poeira cobria o chão, grossas camadas escondiam móveis esquecidos e o cheiro de mofo impregnava o ar. Melanie afastou um baú quebrado
e tocou em uma caixa de madeira maciça enterrada sob as vigas. Uma pequena placa de metal, embora desbotada, dizia: Eu, Markham, não abra até o momento certo. Andrew quebrou a fechadura enferrujada. O cheiro de ar viciado invadiu o ambiente. Dentro, havia 3 itens que fizeram seus corações dispararem. Diários manuscritos selados em plástico, um conjunto de placas de circuito enferrujadas unidas com fita adesiva e uma Polaroid antiga. A foto mostrava um jovem ao lado de uma estrutura metálica circular com canos e cabos. No verso, a tinta indicava Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation. Funcionou, mas não da maneira que eu imaginava. Andrew, fascinado por tecnologia, sabia que não se tratava de uma descoberta comum em um sótão. Naquela noite, ele pesquisou o nome online e descobriu página após página dedicada ao homem que havia desaparecido após um incêndio misterioso. Havia postagens em fóruns, vídeos borrados e gravações especulando sobre seu destino. Alguns o ligavam à estranha morte em uma praia da Califórnia em Language Not Registered for Generation. A descoberta mais estranha aconteceu quando Andrew abriu um diário e encontrou o endereço exato da casa de campo deles, junto com anotações sobre campos magnéticos que permaneciam estranhamente estáveis ali. Outra página listava o dia exato em que eles haviam comprado a casa. Parecia um sinal, como se alguém soubesse que eles a encontrariam. 2 semanas depois, o impossível aconteceu. Um homem apareceu à porta, pálido, abatido, segurando uma pasta. Apresentou-se como Mike Markham. Dentro da pasta estava a verdade sobre a noite em que desapareceu, os experimentos que mudaram tudo e o motivo de seu retorno. Andrew e Melanie perceberam que a história que assombrava a internet há décadas finalmente ganhara vida em sua própria casa. Como ele finalmente se revelou ao mundo? E que verdade ele compartilhou? A verdade, o homem que o tempo esqueceu. O primeiro indício de que algo estranho estava acontecendo veio com um telefonema que Andrew jamais esperaria. Ele pensou que fosse apenas mais uma ligação de rotina de um prestador de serviços. Mas a voz do outro lado da linha era grave, rouca e cansada. O homem se apresentou como Mike Markham. Explicou calmamente que havia enviado a caixa de madeira anos atrás por volta de Language Not Registered for Generation, antes de desaparecer da vida de todos. Falou devagar, dizendo que passou anos vagando à margem da sociedade, fazendo bicos em cantos isolados do país, tentando reconstruir seu passado. Mike não estava mais correndo atrás do tempo. Em vez disso, disse que estava tentando reviver suas memórias, passar pela mesma década 2 vezes e ver se conseguia perceber o que havia mudado dentro dele. 2 semanas depois, ele apareceu pessoalmente na fazenda de Andrew e Melanie. Carregava apenas uma pequena bolsa e uma pasta fina debaixo do braço. O jovem brilhante e entusiasmado da antiga Polaroid, aquele que sonhava em romper com o tempo, havia desaparecido. O que se apresentava diante deles era um homem mais velho e cansado, cujos olhos pareciam ter visto demais. Ele colocou a pasta sobre a mesa da cozinha, como se ela contivesse tudo o que ele havia perdido. Naquela noite, enquanto os 3 permaneciam em silêncio, Mike finalmente começou a explicar a verdade. A história que se tornara um mistério por décadas. Ele admitiu ter construído um dispositivo que acreditava poder dobrar o tempo, mas na realidade nunca funcionou como ele pensava. O campo magnético da escada de Jacó que ele criou na década de Language Not Registered for Generation, em vez disso, perturbou algo dentro dele. Não o tempo em si, mas o ritmo do seu corpo. Era como se seu relógio interno não estivesse mais sincronizado com o resto do mundo. Ele disse que não viajou no tempo, simplesmente se perdeu dele. Lembrou-se de acordar no Oregon em Language Not Registered for Generation, queimado e confuso, sem se lembrar de como havia chegado lá. Quando tentou voltar à sua antiga vida, tudo havia desaparecido. Seu dinheiro sumiu, seus amigos não o reconheceram e até sua família duvidava de quem ele era. Mike explicou que qualquer pessoa que tivesse estado perto do experimento sentiu efeitos estranhos. Breves lapsos de memória, flashes de déjà vu
ou a sensação de estar um pouco à frente do seu tempo. Quanto mais ele falava, mais quietos Andrew e Melanie ficavam. Então veio a parte que realmente partiu seus corações. Cada vez que Mike testava sua invenção, sua memória se apagava um pouco mais. Ele percebeu tarde demais que o tempo não era algo a ser conquistado. Era algo que o apagava lentamente, até mesmo dos corações daqueles que um dia o amaram. Dentro da pasta, ele mostrou uma página com 5 nomes, voluntários que o ajudaram nos primeiros tempos. Todos os nomes estavam riscados. Nenhum deles se lembrava mais de quem ele era. Ele disse a eles que jamais reconstruiria a máquina. Quando amanheceu, Mike saiu da fazenda antes do nascer do sol, desaparecendo pela estrada de terra com apenas sua mochila e um pequeno pendrive. Andrew e Melanie trancaram o sótão em silêncio, enviaram os documentos para um arquivo particular e nunca mais falaram sobre o sótão ou sobre o homem que um dia tentara tocar o tempo. Mas o que levou à morte dessa lenda? E como o mundo reagiu a isso? O fim chocante de Mike Markham. Mike Markham, conhecido por muitos como Mike, o Louco, era um homem comum com um sonho extraordinário: viajar no tempo. Ele não era um cientista nem um inventor rico, mas alguém movido por pura curiosidade e crença. Sua estranha máquina, construída em uma pequena garagem no início da década de Language Not Registered for Generation, brilhava com faíscas azuis e preenchia o ar com um zumbido elétrico. Algumas pessoas riram de suas ideias, mas outras admiraram sua coragem para perseguir o impossível. Ao longo dos anos, seu sonho o consumiu. Mike passou inúmeras noites cercado por fios e ferramentas tentando fazer sua máquina do tempo funcionar. O preço foi alto. Sua saúde piorou, suas finanças ruíram e seu espírito, antes vibrante, se apagou sob o peso da obsessão. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele se recusou a desistir. Acreditava que um dia provaria ao mundo que estava errado. Então veio a notícia que silenciou seus seguidores. Mike Markham faleceu. O homem que um dia sonhou em dobrar o tempo se foi, deixando para trás um mundo cheio de perguntas. Alguns acreditavam que anos de estresse e exaustão o haviam vencido. Outros pensavam que os incontáveis experimentos elétricos poderiam ter danificado seu corpo. Seja qual for a verdade, sua morte marcou o fim de uma história que conquistou milhares de corações. A reação foi imensa. Fãs inundaram a internet com mensagens de tristeza e respeito. Seus vídeos antigos ressurgiram, mostrando um homem cheio de esperança e determinação. Cientistas discutiram suas teorias enquanto sonhadores homenageavam sua coragem. Embora sua máquina nunca tenha realmente funcionado, a vida de Mike se tornou a prova de algo mais profundo: que a paixão em si pode tornar um homem atemporal. Seu último sonho pode ter chegado ao fim, mas seu espírito continua a inspirar aqueles que ainda acreditam que nada é impossível. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.